Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Eliana de Almeida. Gente, hoje eu quero compartilhar com vocês como que foi a minha segunda onda, né? Eu fiquei de gravar para vocês um vídeo falando como que foi esses 6 meses da ressonância harmônica, né, do professor Hélio Couto. E hoje eu vim aqui para trazer para vocês o que aconteceu nesses 6 meses. Muita gente não sabe, mas a ressonância harmônica, cada onda vale 90 dias. Então eu já finalizei já a segunda onda, então eu vou fazer para vocês um resuminho de como que foi esses 6 meses de ressonância harmônica. Como eu havia comentado com vocês, teve pedido que aconteceu na segunda onda, tá, gente? E se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, comente, compartilhe, que com certeza tem alguém precisando, né, gente? Assim você me ajuda com o crescimento do canal. Então, Eliana, como que foi esses 6 meses da ressonância harmônica do professor Hélio Couto? Olha, eu vou contar para vocês um pouquinho o que aconteceu, quais foram as consciências que eu pedi, o que eu senti, quais foram os pedidos que eu fiz que já aconteceu, tá, gente? Então, eu vou começar com um dos pedidos que eu fiz. Então, assim que eu comecei a segunda, assim que eu finalizei a primeira onda, eu fiz um pedido, quando eu preenchi o formulário, né, eu fiz um pedido para o professor Hélio Couto o seguinte. A minha mãe, ela vinha sofrendo durante mais de 5 anos, querendo se aposentar e nada. Ela fez várias campanhas na igreja e nada de aposentar. E ela vinha pagando todos os anos o carnê do INSS, né, gente, que precisa pagar para poder se aposentar. E sem poder trabalhar. E então eu decidi fazer nessa segunda onda, eu pedi para o professor, eu falei, professor, eu quero que dê certo o aposento da minha mãe. E coloquei o nome dela, né, gente? Pedi que desse certo. E quando deu mais ou menos 60 dias que eu fiz o pedido, aliás, antes disso, eu tinha conversado com a minha mãe, eu falei, mãe, comentei com ela, mãe, como que tá o seu aposento? O que a advogada falou? Porque antes disso ela já tinha trocado de advogado umas 5 vezes, né? Para vocês verem o tanto que a ressonância é verdade, gente, acontece. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente pede da ressonância. Aí eu falei, mãe, como que tá o seu processo de aposentadoria? Aí ela falou, olha, minha filha, até o momento a advogada não falou nada. Já tem mais de ano que ela tá no meu caso e só falou para aguardar. Aí eu falei para ela, eu falei, mãe, pode ficar despreocupada que a sua aposentadoria dessa vez vai dar certo. Só que eu não expliquei para ela porque minha mãe já é uma senhorinha, né, gente? Minha mãe não entende. Eu só falei para ela desse jeito, que vai dar certo. Ela até falou assim que não, porque a advogada não falou nada para ela. Aí eu falei, mãe, tudo bem, a senhora não precisa acreditar, deixa que eu acredito por você. Porque como eu já estou conhecendo o processo, como que funciona o universo, né, gente? Então eu falei dessa forma para ela. Só relaxa que vai dar certo a sua aposentadoria. Quando foi 60 dias depois, a minha mãe, ela mora em outro estado, né, gente? Então ela me ligou e falou, olha, minha filha, toda feliz, falando que tinha dado certo a aposentadoria dela. Aí eu até comentei com ela, eu falei, mãe, então a senhora tem que agradecer muito ao professor Hélio Couto, fazer uma oração aí para Deus abençoar a vida dele, né, gente? Eu também vou agradecer muito o professor Hélio Couto por esse pedido que foi realizado, né, gente, que a onda veio para mim. Então, em primeiro lugar, a gente tem que acreditar. Como eu falei para minha mãe, a senhora não precisa acreditar que vai dar certo, pode deixar que eu acredito que já deu tudo certo. Então é isso. Então minha mãe conseguiu se aposentar, graças a Deus. E também, gente, uma outra coisa que também aconteceu também, que eu pedi também, que já está começando a acontecer, foi eu pedi que o meu marido começasse a entender, né, gente? Porque como eu comecei a mudar a energia, a nossa energia começou a dar atrito. Então, se você é casado, se você tem namorado e pensa em fazer a ressonância harmônica, é melhor os dois fazerem, porque senão vai começar a dar atrito, porque a sua energia começa a elevar e a da pessoa começa a ficar baixa. Então, começa daquele atrito entre os dois. E eu pedi, né,
durante todo o processo que eu ouvi as palestras, li o livro e falando com meu marido, falando, e ele nada de entender. Aí eu pedi também, nessa segunda onda, eu pedi, professor, eu quero que o meu marido entenda a mecânica quântica, eu quero que o meu casamento seja duas centelhas divinas juntas, né? Que seja duas centelhas que se amam. E agora ele começou a entender, né, gente? Então agora, graças a Deus, ele está ouvindo palestra todo dia. Todos os dias ele está ouvindo também as reprogramações mentais, antes de trabalhar, quando vai dormir também, está ouvindo, está começando a entender, graças a Deus. Então, é mais um pedido que o professor está atendendo, né, gente? Que eu pedi que ele começasse a entender. E também, gente, além do meu marido estar começando a entender esse pedido que eu fiz, eu também estava, desde antes de engravidar, eu estava querendo fazer a mudança, né? Porque onde eu morava era um barracão pequeno, apertado, velho, né, gente, pagando caro aluguel, então eu estava com vontade de mudar. Aí eu engravidei, a minha filha nasceu, né? E nada. E eu procurando casa para alugar e nada, gente, de encontrar. E nessa segunda onda, para vocês verem como a energia começou a mudar, nessa segunda onda, de repente eu encontrei duas casas, né? Sem estar procurando. De repente eu estava andando com meu marido na rua e vi duas casas. E aí eu falei, então vamos, já que a neném já está começando a querer andar, e lá onde a gente mora não tem espaço, é uma casa velha, a imobiliária não quer arrumar, tá tudo cheio de mofo. Então a gente vai ver essa casa, vai ver essas duas casas para ver se a gente consegue fazer essa mudança. Gente, e deixa eu contar um fato para vocês. E eu tava decidindo tudo isso sem ter R$1 no bolso, gente. Sem ter o dinheiro dos calções, né, gente? Porque todo mundo sabe que para você fazer a mudança de aluguel, você precisa ter pelo menos três calções para poder assinar contrato, né, gente? Aí, olha só o que aconteceu, como realmente a gente tem que acreditar que já deu certo, né, gente? Então, a primeira casa que eu fui ver com meu marido era uma casa que estava bem distante, assim, no meio do mato, sabe? Aí eu falei, essa casa eu não quero conhecer, não. A gente desistiu no meio do caminho, porque era muito estranho o lugar, sabe? Cheio de mato. Aí a outra casa que a gente conseguiu ver, né? Aí a hora que eu cheguei na casa aqui, com muito espaço, uma casa grande, recém-reformada, né, gente? Que é ideal para neném, que a neném tava tendo problema já de saúde devido aos moços que tinham na outra casa. Aí quando eu entrei, eu conheci a casa, aí eu falei para meu marido, é essa casa que eu quero. Aí, olha só o que aconteceu. Quando a gente veio, eu entreguei a chave para a corretora, né, e comecei a correr atrás dos documentos necessários. E aqui onde eu tô, gente, era necessário você pagar o aluguel mais 3 calções. No total dava em torno de uns R$5.000. E eu sem dinheiro, né, gente, com uma filha pequena para cuidar, só meu marido trabalhando e eu querendo mudar com aquele desespero daquela casa velha. Quando chovia, molhava tudo, o teto, o forro já estava começando a soltar e a imobiliária não queria fazer nada. Aí, mesmo sem ter o dinheiro, eu falei, vamos levar a documentação e a gente vai dar um jeito. E precisava, para vocês verem, precisava ou ter uns 3 calções ou 2 fiadores. E eu não tenho ninguém, né, gente? Aqui onde eu moro, infelizmente, é só eu e meu marido. Então, aí eu fiquei, mas vai dar certo. Aí isso foi na terça-feira. Aí quando foi na quinta-feira, aí a corretora me ligou e falou, olha, Eliana, eu consegui para você o seguinte, eu consegui que você pague o seguro. Vamos tentar aqui no seu nome, seguro, para ver se dá certo, mas eu já estava convicta que ia dar certo, que eu ia mudar. Eu já estava na minha cabeça, eu vou mudar e vai ser agora, porque a minha filha precisa de ter espaço, mesmo sem ter o dinheiro, eu falei, eu vou mudar. Aí
Ela fez o seguro e deu certo, gente. E foi aprovada, eu consegui mudar, graças a Deus eu tô agora morando aqui, né, onde tem mais espaço para minha filha. Mas por que eu tô falando isso para vocês? Gente, eu tô falando que é porque pra gente acreditar. Porque mesmo que aconteça algumas situações que façam você querer desistir, não desistam. Para vocês terem uma noção, isso a corretora ela entrou em contato comigo na quinta-feira. Eu tinha olhado a casa na terça, quando foi na quinta-feira de manhã, ela me ligou falando que tinha aprovado. Aí, quando foi à tarde, eu fui correr atrás de passar o nome da água, de passar meu nome da água para minha casa. De passar o nome da água para mim, pro meu nome, né? E nisso eu estava esperando também ser finalizado o contrato de vistoria. E ele foi finalizado só na sexta-feira de manhã. Aí eu terminei de passar os trem pro meu nome e o meu aluguel ia vencer no domingo, gente. Olha só, se eu não conseguisse finalizar tudo na sexta-feira, até as 5h30 da tarde, eu ia ter que pagar o outro aluguel, porque ele vencia no domingo. Então começou uma correria aqui em casa pra gente conseguir passar tudo pro nosso nome e esperando esse contrato de vistoria ser finalizado. Aí quando foi na sexta-feira de tarde, acho que era 1h da tarde, ela me mandou para me finalizar, né? Para me assinar e finalizar. E eu fui correr atrás para colocar a energia no meu nome. Ainda para poder pegar a chave para poder mudar ainda, né? Antes de domingo, né, gente? E tudo dando errado, gente. Tudo tava dando errado. Eu cheguei num lugar, a pessoa, eu não posso mais te atender porque acabou assim. Aí lá se vai eu sair de onde eu moro para ir lá, né, atrás de outro serviço para poder ser atendida. Aí eu falei, mas vai dar certo isso. Na sexta-feira já era mais ou menos umas 3h pouco da tarde. Eu cheguei lá no shopping, lá no outro shopping, era mais ou menos quase 4h da tarde. E também já tinha acabado as senhas de atendimento. E eu com a criança, com a minha filha pequena no colo, eu falei, moça, eu vim de longe para poder passar a energia pro meu nome. Eu tô com a minha filha pequena, fui no outro local lá e eles falaram que já tinha acabado o atendimento e tal. E como é que eu faço? Eu preciso mudar e fui explicando a situação. Deu certo. Aí eu cheguei em casa... já era quase 6h da tarde, né? Depois disso eu passei na imobiliária e peguei as chaves, né, gente? Pra poder fazer a mudança. Aí deu certo. Peguei as chaves, cheguei em casa, já era quase 6h pouco da tarde. Aí meu marido foi atrás de um caminhão pra poder a gente fazer a mudança, porque eu já tinha falado. Quando eu quero mudar até sexta-feira, não importa, eu vou mudar sexta-feira. E começou a chover, gente, do nada. Começou a chover e choveu 2 horas seguidas, mas eu tava falando, eu vou mudar. E o meu marido atrás de caminhão pra mudar e nada. Quando foi mais ou menos às 8h30, tava tudo já arrumado, gente, pra poder fazer a mudança. Minhas coisas estavam tudo embaladas, arrumadas. Aí eu falei, mas eu vou mudar, eu quero mudar. Eu não vou dormir nessa casa aqui hoje, eu quero dormir na outra. Porque eu já tava com a chave, né, gente? Aí quando foi mais ou menos às 8h30, a chuva começou a parar, começou a ficar enfraquecida, a serenar. Aí o meu marido ligou pro pai dele e pegou a caminhonete e a gente fez a mudança, né, gente? Então, por que eu tô falando pra vocês? Porque muitas vezes acontece os negativos, eles querem impedir a gente, quer testar pra ver se realmente você tem fé, né, gente? Então, como eu tinha falado que eu ia mudar, que eu achei a casa, que eu ia mudar até sexta-feira, senão eu ia ter que pagar o outro aluguel, aí então a gente tem que ter a certeza que já aconteceu, né, gente? E que bom que eu fiz a mudança, né? Já na segunda onda, que eu já tava querendo já há algum tempo já para mudar daquele lugar e graças a Deus agora eu consegui mudar. Então, gente, se você ainda não faz a ressonância, faça a ressonância, gente, que aí você vai crescer, você vai começar a mudar, né, gente? Como eu tô mudando também. E Eliana, qual foi as consciências que você pediu? Olha, eu pedi a consciência da Helena Blavatsky. O que eu senti com a Helena Blavatsky? Olha, nesses 3 meses da onda, né?
Eu comecei a ter uns sonhos estranhos, gente. Eu vou falar pra vocês que eu comecei a sentir, assim, ter uns sonhos estranhos que eu nunca tive, assim, sonhar com espírito, essas coisas. Porque a Helena Blavatsky era vidente, né? Claro, vidente, né, gente? Ela via tudo. Então eu comecei a ter uns sonhos, assim, meio estranhos, gente. Eu fiquei meio assim. Eu também pedi a consciência do Sai Baba, né? Só que como o Sai Baba é um ser de luz bem avançado, eu ainda não senti, assim, muita coisa não, tá, gente? Mas eu vou continuar pedindo. Na próxima onda eu vou continuar pedindo a consciência do Sai Baba, vou continuar pedindo a do Neville Goddard, que eu também pedi, né? Eu vou manter os pedidos. E também eu vou pedir a consciência de Buda e também de Jesus, né, gente? Porque o meu objetivo é a iluminação, né, gente? É a fusão com o meu eu superior, com o todo, né, gente? E também, alguns arquétipos que eu pedi também, eu pedi o arquétipo do amor, né? Que é muito importante, porque o amor é a energia primordial que rege o universo, né, gente? Então eu pedi o arquétipo do amor, eu tô sentindo que eu tô tendo um pouco mais de amor, né, gente? Ainda tá entrando. Então eu pedi o arquétipo do amor, pedi o arquétipo da alegria, também tô um pouco mais feliz. Eu também pedi o arquétipo do professor também, né? Porque como eu tinha vontade de ter o meu canal, então eu pedi o arquétipo do professor justamente para me poder ensinar o que eu sei para as pessoas, né? Passar adiante, como o próprio professor Helicoto fala, né? Que a gente tem que passar o nosso conhecimento adiante. Então eu pedi o arquétipo do professor, pedi o arquétipo da alegria, eu também pedi o arquétipo da escritora também, tá, gente? Que eu também eu tenho interesse também em ser escritora também. Então, com certeza, em breve eu também vou ser uma escritora também. Então é isso, gente. Então é o que eu tinha que compartilhar com vocês sobre essa segunda onda, é isso. Então tá acontecendo muita coisa boa comigo. Graças a Deus eu comecei já a mudar, né? Então já tô começando a mudar o paradigma. E é isso, se você realmente deseja crescimento, deseja que as coisas melhorem na sua vida, faça ressonância. Eu falo mais uma vez, faça ressonância que você com certeza vai ter esse crescimento que você quer. Os outros pedidos que eu fiz para o professor eu ainda não consegui. Eu pedi, como eu pago aluguel, eu pedi para ter a minha casa, para comprar a minha casa, né, gente? Porque não é fácil a gente um filho pequeno pagando aluguel. Então eu pedi a minha casa, eu ainda não consegui não, mas eu tenho certeza que já está a caminho a minha casa, né? O professor já colapsou e vai depender de mim. Quando eu pedir a terceira onda mês que vem, né? Então, mês que vem eu vou pedir a terceira onda e é só aguardar que vai dar tudo certo, que já deu, né, gente? Porque, como o próprio professor Helicoto fala, o seu carro, a sua casa, seu apartamento, ela já existe em onda, né, gente? Que tudo é onda e partícula ao mesmo tempo. Então, a minha casa, eu já tenho ela em onda. Tá faltando só manifestar aqui como matéria, né, gente? Porque leva um tempinho para poder limpar, né, gente? Porque como a gente vinha vibrando errado muitas encarnações, vinha com pensamento negativo, paradigma errado, paradigma de escassez, crenças limitantes, então leva um tempinho para poder limpar. Então hoje eu estou confiante que com certeza eu vou comprar em breve, eu vou comprar a minha casa, né? Eu vou ter a minha casa. Na verdade eu já tenho ela, né? Em onda. Só falta se materializar aqui comigo. Então é isso, gente. Então muito obrigada pela companhia de cada um de vocês e muito obrigada. Até o próximo vídeo.